A gente vai apresentar, então, a primeira etapa, que foi entregue para a CEPLAN, que é o diagnóstico que a gente faz do edifício do complexo da Maesa, para depois desenvolver agora, nessa segunda etapa que a gente está em desenvolvimento, os projetos de zoneamento, de definição de novas edificações e de conservação do edifício. Então, esse trabalho é um trabalho bem extenso, acho que vocês puderam ver, porque realmente o prédio é um prédio bastante grande. Então, a gente começa contando o que a gente vai fazer, né, nesse trabalho, e uma das coisas importantes a citar aqui é que quando a gente fala de arqueologia industrial, que é o termo que se usa, arqueologia, quando a gente fala de patrimônio industrial, isso pelas cartas patrimoniais, por quê? Porque a gente não fala só da arquitetura, né? A gente não fala só do bem como um patrimônio em si, a gente fala também dos processos, a gente fala da sociedade que existiu ali, que se constituiu, né? Então, a gente tem que fazer um estudo muito mais amplo disso. Para fazer esse estudo, o bacana aqui de Caxias, e agora eu vou aproveitar e elogiar os nossos colegas do Conselho, é que a gente tem historiadores fazendo muitos estudos sobre a Maesa, né? Então, a gente usou esses trabalhos, a Educa Maesa, do Anthony, foi uma fonte incrível de material para a gente entender como funcionava, como os funcionários trabalhavam, né? As imagens que ele estudou também no trabalho dele. Então, a gente conseguiu, com esse material, ter uma ampla visão de como funciona a Maesa, não só da arquitetura dela, mas de como ela era compreendida pela sociedade que usava. O Ramon também tem um trabalho muito bom que a gente utilizou. Então, qual foi a nossa metodologia? A gente começou estudando, né, a parte histórica, a parte social do edifício, entendendo como ele funcionava, no primeiro momento, e no segundo momento a gente fez a observação visual objetiva, que a gente chama de OVO. Então, a gente foi até o edifício para começar a compreender como ele era realmente, né? Porque a gente de fora, em Caxias, só enxerga o conjunto murado. Então, a gente foi fazer essa identificação interna. Com essa identificação, a gente produziu fichas cadastrais. Essas fichas estão anexas, a gente entregou também para a prefeitura. São fichas que vão fazendo uma análise de bloco a bloco, né? De andar a andar, a gente foi analisando, porque eles têm variações quando tem mais de um andar. E depois a gente passou isso tudo aqui para uma análise mais gráfica desse material e um tabulamento desse material todo para entender quais são as relações que o edifício tem entre si. Eu não vou falar do contexto histórico, mas ele é muito interessante, acho que vale a pena todo mundo ler. Da história desde a família, do início da família, né, que a gente não fala só da Maesa, a gente fala de uma família de italianos que chegou aqui, que começou a trabalhar com isso e foi se desenvolvendo até chegar na Maesa, que é a fábrica 2 deles. Então, aqui tem todo esse levantamento histórico. A gente também faz uma análise de quanto isso era importante para a sociedade hoje em dia, né, que foi feito vários levantes para que a gente ficasse com a Maesa inteira, no momento em que queriam que a Maesa fosse dividida em duas partes, né, ou que ela realmente não seria mais nossa. Então, esses são também fatores sociais que importam na hora que a gente pensa num patrimônio industrial. E a gente analisou também o trabalho que a Comissão da Maesa desenvolveu em 2015 para conseguir a passagem deles para o município, o que eles consideravam como diretrizes importantes para o desenvolvimento do projeto, né? E a Comissão Maesa usava 3 diretrizes: a de respeito à preservação histórica e cultural, a de sustentabilidade ambiental e a de gestão sustentável do empreendimento. E agora a gente começa propriamente dito o diagnóstico físico do edifício, né? Que começou a segunda etapa dessa organização que a gente fez. Então, esse aqui é o conjunto da Maesa, a gente vê em vista aérea a grandiosidade que ele tem, né? Quantas quadras ele ocupa na cidade, corresponderia a 5 quadras pelo seu tamanho. E ele corta, então, uma rua, que é a rua... perdi o nome dela. Me deu um branco. Plácido? Não, a Plácido é aqui. Ela corta... Dom José Baré. Não, do Não, vereador. Mário Pérez, o vereador. Ela corta o vereador. Né? Então, ela barra essa rua aqui, na sua sequência, que era, inclusive, uma das
das ideias que o edifício começou este edifício aqui, porque existia a intenção de abrir a Vereador Mário Pesce. Só que como o desnível aqui era alto, eles acabaram não abrindo a Vereador e acabaram então construindo sem a rua para o outro lado. Para entender um pouquinho da lógica disso, a Maesa ela constituía deste quarteirão que hoje está tombado, ela tinha também esse prédio aqui da frente, e ela tinha todos esses terrenos aqui de trás, que eram da Vila Operária, né? Hoje não tem mais esse caráter, a gente já percebe que isso já cresceu, já são edifícios altos, mas aqui eram os terrenos da Vila Operária. A Praça Monteiro Lobato, inclusive, foi uma praça feita nesse loteamento aqui e doada para o município. Então, para a gente fazer esse trabalho, a CEPLANOS passou um programa de necessidade dividido em 5 eixos temáticos, que são os eixos que se imagina vai ocupar o prédio, tá? Então, um eixo é da administração pública, destinado às secretarias. Um eixo é arte e cultura, onde a gente vai falar em espaços culturais variados. O eixo de memória e patrimônio, que seria o eixo para a gente contar a história da indústria e do trabalho. O eixo lazer e gastronomia, onde entra o mercado público, lojas, restaurantes. E o eixo da administração da Maesa, que seria a parte mais de infraestrutura, né, de organização do complexo. Então, a gente faz primeiro uma análise macro do conjunto na cidade, para entender, na sua região maior, assim, quanto ela está, onde ela está localizada, né? Então, a gente percebe que ela ocupa uma grande área, ela é muito próxima ao Centro Administrativo Municipal, ao Parque Getúlio Vargas, e a gente tem aqui vários lugares importantes destacados, né? Antiga fábrica, escolas, os mercados, e desse lado dos fundos, a gente percebe que a cidade não se desenvolveu da mesma maneira, e hoje a gente tem aqui um possível, né, uma antiga indústria que vai virar um mercado, que vai ajudar também o desenvolvimento desse lado. Então, a diferença entre o que acontece do lado norte da Maesa e do lado sul é bastante perceptível, o que nos faz entender que a Maesa serviu como uma barreira para a cidade se desenvolver, por ela ser um grande elemento fechado, que ocupava várias quadras, a gente percebe que a cidade se desenvolveu de um lado dela e do outro ela acabou ficando ainda uma cidade daquele tempo, né, com indústrias, inclusive, abandonadas. Aqui a gente marca, então, os edifícios importantes também no mapa 3D, e a gente vai entender aqui como é que ela se organiza nas vias aqui de Caxias, do PDDI, que ela fica dentro do nosso anel primeiro da cidade, né? Ela, inclusive, tem 2 ruas deste anel, a Plácido e a Dom José. Então, ela tem aqui as 2 ruas do primeiro anel e as outras vias que são vias locais ou intermediárias. Então, sobre a densidade, aqui fica clara aquela solução que a gente mostra, onde é mais adensado e menos adensado, onde já está consolidado e onde ainda vai se desenvolver. E a gente tem ali duas zonas do plano diretor também. A gente tem uma zona ZC3 desse lado e uma ZR3 desse lado, que também determina essa diferença. E o parte da Maesa é uma zona especial. Então, o que é cada uma dessas zonas, o que cada uma permite construir, e os índices da Maesa propriamente dito, que se a gente considerasse que ela está numa dessas zonas, como é que ela se comporta. Aqui tem os indicadores bioclimáticos da cidade, que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. A nossa cidade ela é muito atípica em termos de clima, então a gente tem que entender o que precisa, né? Como a gente tem que implantar o edifício, como a gente tem que abrir ele já está lá, mas a gente tem que entender o que a gente pode valorizar do que ele... Então aqui uma análise de ventos e de sol, nos solstícios de diferentes períodos, inverno e verão. E aqui a gente faz um passeio virtual, para quem não conhece o edifício, conseguir entender ele em fotos, tá? Esse eu vou passar bem rapidinho, porque vocês conhecem o edifício. Esse é um mapa bastante interessante que a gente faz de comparativos de escala, para a gente entender o tamanho da Maesa, que muito nos surpreendeu quando a gente entrou lá, porque de fora a gente não tem noção do tamanho dela. A gente coloca aqui o prédio da Maesa, essas manchas aqui são a mancha construída,
né? E esses quadradinhos é porque está numa escala de 50 por 50, então todos os edifícios aqui estão na mesma escala. Então a gente vê que a Maesa tem 48 mil metros quadrados construídos, né? Numa cidade de 517 mil habitantes. Quer falar, Matias? Não, caiu e voltou só. Já a Prefeitura Municipal, ela tem 16.980 metros quadrados, então essa é a comparação que a gente tem. E também na mesma cidade. E o shopping Iguatemi, que é o Világio hoje, que ele tem 55 mil metros quadrados construídos e ele recebe 665 mil visitantes por mês. Mais pessoas do que a própria cidade ele recebe. E a gente compara isso com daí outros, que a gente compara com edifícios de Caxias e que a gente compara com edifícios culturais de outros lugares para a gente entender essa relação. O Sesc Pompeia, lá em São Paulo, que ele tem 23 mil metros quadrados e ele tem uma visitação de 105 mil pessoas por mês, numa população de 12 milhões de habitantes. Já o Museu do Louvre, que é o museu mais visitado do mundo, ele tem uma área construída de 72 mil metros quadrados e ele recebe 850 mil visitantes por mês. Uma população, enfim, a cidade mais visitada é Paris, a gente coloca aqui quantas pessoas visitam o Louvre, quantos são estrangeiros, enfim. E o Museu de Guggenheim Bilbao, que também é uma intervenção no patrimônio industrial, tem 24 mil metros quadrados e recebe 91 mil visitantes por mês, uma população de 345 mil metros quadrados. São alguns dados para a gente entender a escala que tem esse nosso edifício para a cidade. Então, essa é a cronologia do prédio, né? Ele, como eu contei, ele começou aqui com a fábrica 1, módulo 1, onde poderia ser estendida a vereador Mário Pezzi, mas como ela não foi, ela acabou criando já um anexo aqui em 1950. Então, ele foi crescendo, primeiro para o lado leste, a gente vai perceber que a intenção de abrir a vereador ficou em aberto por um tempo, então eles foram crescendo sempre para o lado leste e quase fecharam o lado oeste antes de começar a construir para o lado oeste. Então, depois eles começam a construir para cá mais depósitos e vão fazendo algumas reformas também, principalmente nesses edifícios do lado oeste, onde eles inserem a Torre de Areia. A Torre de Areia em 89, e a última intervenção que eles fazem é em 2010, quando eles elevam a cobertura do bloco 3 para colocar um equipamento que precisava ser mais alto. Então, por ordem de construção, a gente vem andando por esse lado, e a gente usou a numeração da ordem de construção, da cronologia, para fazer a numeração dos blocos. Aqui a gente tem uma síntese por ano, então os mais antigos são os que estão em cinza, os intermediários vão ser os que estão em roxo, e os mais recentes os que estão em verde. Aqui tem o período de cada construção, né, para que elas serviam, aquelas que a gente tem registrado para que servia, porque algumas a gente só não tem a informação registrada, né, no projeto aprovado, então esses blocos do lado leste a gente tem os projetos todos, e do lado oeste a gente não tem, somente o bloco 12 é que foi aprovado e que a gente tem o projeto deles. E os outros foram construídos sem arquiteto, sem aprovação. Aqui a gente tem uma hipossométrica para entender o desnível desse terreno, ele tem 20 metros de desnível, que ele vai se conformando por esses pátios, né? Então os blocos, eles se ajustam a essas cotas para a gente ter o edifício se ajustando ao nível da cidade. Aqui a gente fez um estudo da linguagem arquitetônica do prédio, que ele é baseado na arquitetura industrial inglesa, né, principalmente a arquitetura de Manchester, e a gente então coloca aqui uma análise de como a gente entende esse edifício. Esse aqui é o croquis primeiro que o Toigo havia feito, onde ele previa vereador Mário Pezzi aqui, esse aqui é o bloco 1, aqui são os edifícios que continuavam a quadra, e ele tinha a ideia de continuar o edifício escalonado até o final, lá em cima na Plácido. Como o Silvio Toigo parou de construir em 1950, os projetos passaram para o Lunardi, que era o engenheiro, e ele continuou, então, mantendo essa mesma característica do tijolo aparente, dos telhados, mas ele não seguiu aquela proposta de fazer o edifício escalonado aqui em cima, e aí ele vai fechando a quadra, né, e acomodando as curvas de nível de outra maneira.
A gente fez um mapeamento também do maquinário que está tombado. Não sei se já está no tombamento, mas enfim, já tem essa relação da prefeitura municipal, as máquinas lá dentro que vão ficar e vão fazer parte da história do edifício. Eles ficam localizados principalmente no bloco 1, né, e alguns se localizam nos pátios entre o bloco 1 e o 12, entre o bloco 1 e o 3. Aí aqui a gente pegou os critérios de salvaguarda do Compac para entender, ele já é um bem tombado, a gente sabe, mas para entender o que importa, né, de acordo com o Compac, para a preservação deste bem, o que a gente tem que valorizar e que olhar a gente vai dar para o imóvel. Então, seguindo esses valores aqui, a gente percebe que ele tem um valor arquitetônico do conjunto, ele tem... Meu gato está enlouquecido, gente, ele quer sair. A gente percebe que ele tem um valor estético forte, porque ele é uma das principais representações dessa arquitetura industrial da cidade, né? O valor tradicional, a Maesa, ela teve um valor no imaginário de todos os caxienses, né? Muitas famílias trabalharam na Maesa. Tem o valor ambiental pelas duas praças que ela tem lá dentro e que são espaços criados para que essas pessoas tivessem uma vida mais agradável enquanto trabalhavam. O valor de uso atual a gente não tem, porque ela está em desuso, né? Então a gente tem que dar esse valor para ela, tem que criar esse valor. O valor de acessibilidade para reciclagem, ela tem esse potencial para explorar, né? Para tornar esse espaço acessível, também é um valor que hoje a gente tem que conseguir. O valor de conservação, onde a gente vai ter também que buscar reparos para que isso aconteça. Ela não está num estado bom de conservação. O valor de raridade formal, ele é um grande sítio industrial, né, de Caxias, daquele período, então ela tem uma raridade. Funcional, agora ela é uma fábrica que a gente não tem outro exemplo dela, né, antiga, assim, para a gente valorizar. Ela tem o risco de desaparecimento, e a gente precisa compatibilizar ela com a estrutura urbana, porque hoje ela é uma barreira, né, como a gente viu, ela não é compatível com a cidade. E o valor de antiguidade é inegável, né? Então, olhando todos esses critérios e todo esse material que a gente foi elencando até aqui, a gente montou os 6 princípios que a gente vai usar para trabalhar em cima do nosso plano geral da Maesa. Então, o primeiro princípio geral que a gente entendeu, que é muito importante, é o caráter de cidadela. É como dentro ele parece uma pequena cidade, com várias ruas, com praças, vários edifícios. A gente entende que manter esse caráter e valorizar ele é importante, porque ele foi pensado para ser uma pequena cidade onde os trabalhadores iam passar o seu dia. A nave principal, ela é protagonista, isso é inegável, né? Aquele prédio que a gente tem, a letreiro, que todo mundo conhece. As conexões peatonais, então a gente entende que é importante permitir que esse edifício se torne um meio de comunicação e de conexão da cidade só para pedestres, né? Claro, não para carros, não faz sentido nenhum hoje a gente abrir ele para carros, mas que é importante que a gente articule as relações dele para pessoas. O sentido de unidade dos blocos, porque a gente, como caxiense, como morador, a gente entende aquilo como uma coisa única. Eu fui entender que são 19 blocos agora, depois que eu passei a estudar o edifício. Quando a gente está andando na cidade, a gente tem essa noção de que é uma coisa só por causa da textura do tijolo, da continuidade que eles criam nesse fechamento. A ambiência, porque a gente tem que reconhecer que ali existe uma ambiência bem especial, né, bucólica, com esses pátios, com o lago, com as árvores, que a gente tem que preservar. E o caráter fabril do sítio, que a gente vai preservar e valorizar para que ele traga sempre a ideia do que ele foi no passado. E aí, a gente foi pensando como a gente vai particular, né, qual vai ser a relação desses edifícios com os novos usos. A gente olhou que a gente teria que pensar em 5 tipos de adaptações que esses prédios vão ter que passar para receber a nova função. Então, existe a adaptação formal, onde a gente vai ter que entender as características do edifício, para que tipo de uso ela vai servir, né? A gente sabe que quando se fala em patrimônio e em novo uso de um patrimônio, não é o uso que determina como o patrimônio vai ficar, né? Tem que ser o patrimônio que determina o novo uso que vai acontecer ali, porque o patrimônio é o que a gente tem que respeitar. Então, fazendo esse estudo, a gente entendeu como cada bloco se comportava
para que cada uso pudesse entrar ali da maneira mais fácil e menos agressiva possível. Então, a formal seriam as características espaciais do edifício, a funcional seria como ele se adaptaria à função nova que vai ser utilizada, a técnica, como ele vai se adaptar às infraestruturas necessárias, a adaptação de fluxos, quais seriam os fluxos desse novo uso se adapta nesse edifício, e a adaptação de valor histórico, a gente teria que preservar mais ou cuidar mais desse edifício na hora de fazer a intervenção. Então, esses 5 itens, a gente avaliou para cada um dos 5 eixos temáticos, né, de vocações, que a prefeitura nos passou para ver qual prédio se adaptava melhor a cada um deles. Então, para o eixo de administração pública, a gente entende que a gente precisa na forma dele, a gente vai precisar de espaços divididos, com pé direito normal. Funcionalmente, a gente precisa de ventilação e iluminação natural fragmentada também por ambiente, né? A parte de técnica é padrão, não vai ter nada de especial. A gente, para fluxos, tem que ter um acesso restrito e um acesso público, e a gente não tem nenhum aspecto histórico a considerar na parte de administração pública. No arte e cultura, a gente vai precisar de espaço amplo, com pé direito alto, controle de temperatura e de iluminação, e a gente, na parte técnica, precisa de acústica e instalações específicas. O fluxo disso vai ser um acesso controlado, e ele tem uma relevância histórica e estética. Para a memória, a gente precisa de também espaço amplo com pé direito alto, controle de temperatura e iluminação, acústica e instalações específicas, só que a gente vai ter um acesso livre e a gente vai ter no histórico maquinário tombado de relevância histórica. No lazer e gastronomia, a gente precisa de espaço amplo, com possível mezanino, ventilação e iluminação natural. Na técnica, a gente vai ter coifas, instalações específicas e acesso externo e interno. E a gente tem que evitar espaços com possível deposição de fuligem, né, que foi uma coisa que a gente encontrou muito nos edifícios. E na administração MAES, a gente precisa de espaço dividido com pé direito normal, ventilação e iluminação natural. A parte técnica é padrão e acesso restrito somente para funcionários, não tem aspectos históricos. Então, olhando assim essas características de cada uma das funções, a gente foi entendendo cada um dos blocos e dando uma nota para que qual dessas funções se adaptava melhor em cada bloco. Agora a gente vai começar então a olhar os blocos, e eu acho que a gente poderia olhar um só, senão a gente vai passar a manhã inteira, porque são 19, a não ser que vocês queiram realmente que a gente olhe todos juntos, tá? Vocês que me digam. Eu vou olhar algum e depois vocês me contam. Então, o bloco 1 é o mais complexo de todos, né? Ele é um bloco dividido em 5 níveis. Então, aqui a gente tem um corte que mostra, esse aqui é o nível da Plácido, da Dom José Baré, aqui é a Plácido, e aí ele tem o pavilhão principal, a nave principal, e ele é dividido em outros 5 níveis escalonados até chegar na Plácido. Ele é um pavilhão com área de 11 mil metros quadrados, e a função original dele era a fundição de metais ferrosos. Essa parte aqui era administrativa. Então, essa é uma foto linda do espaço, ainda antes dela ser desmontada. Hoje ela já não tem esse maquinário aqui dentro, só alguns. Então, ele é um pavilhão bastante complexo, porque ele tem acessos, né, para os dois lados. Ele é o pavilhão que mais dá acesso, então ele dá acesso entre a Plácida, a Dom José, entre o pátio leste e o oeste. Ele é o nosso pavilhão de conexão. Ele teve uma ampliação inicial para o lado oeste, e depois ele teve uma ampliação que grudou ele no bloco 2. Então, esses blocos, eles eram separados, eles foram ampliados. E ele tem um túnel aqui, que eles chamam de túnel de conexão, que fica no nível 5 e que faz um mezanino para esse espaço aqui. Que é este túnel aqui, um mezanino. Depois, o terceiro nível, que é lá no segundo nível do escalonamento, é onde hoje ficam transformadores. Ele também conecta o pátio leste com o lado oeste, e ele conecta com o andar de cima, por escadas. O quarto nível, ele fica a 9 metros, né, do primeiro nível, e é um espaço que era usado para CTG, tinha um palco ali, e ele tinha uma churrasqueira, e era um espaço social dos funcionários. Aqui a gente percebe que a gente tem o bloco 1 e um trecho do bloco 8, porque o bloco 8 foi um dos blocos que fechou esse conjunto no lado oeste. Quando ele foi construído, eles construíram uma parte dele conectada ao bloco 6, nos níveis do bloco 6, e uma parte dele conectada ao nível do bloco 1. Então, ele é um bloco dividido em 2 partes.
Então, o quinto pavimento, que é o que acessa a Plácido, é a parte administrativa, né, do conjunto. Aqui a gente tem as fachadas desse bloco, então a fachada da Dom José Baré, com o arco, e a fachada da Plácido, que é uma fachada mais baixa e que foi rebocada. Essa é a única fachada que não mantém o tijolo aparente. E as fachadas laterais, que hoje elas não são visíveis, porque foram já emendadas com várias coberturas, como a gente percebe aqui, né? Mas então a gente tem ainda alguns momentos que a gente enxerga essa fachada, das duas fachadas. E aqui então a gente faz uma relação de o que tem de materiais e como o que acontecia, né, em cada um desses andares. Então, quanto a pisos, quanto a alvenaria, quanto a cobertura, quanto a forro, portas, janelas, infraestrutura, e se tem algum outro elemento especial, que nem nesse caso tem as pontes rolantes que acontecem ali no centro do bloco principal. E a gente faz uma análise também da conservação que está esses pavimentos, né? Então, como está o sistema estrutural, como estão os pisos, como está a alvenaria, a cobertura, o forro e as portas de cada um desses pavimentos. Infelizmente, a situação lá só tem uma situação boa, que é o sistema estrutural do quarto pavimento. O resto está tudo bastante deteriorado, como vocês podem ver pela análise. Ainda a gente faz janelas, infraestrutura e outros elementos. Então, no análise geral do bloco, a gente considera que ele fica numa escala ruim, 80%, porque existem pavimentos que estão melhores, né? Como ele tem 5 pavimentos, mas como o pavimento maior é o pavimento do primeiro andar, ele acaba ficando com avaliação de ruim, né? Porque ele é um pavilhão que está bastante, enfim, ele era o pavilhão principal da fundição, né? Então, ele é um lamaçal hoje em dia. O histórico do bloco 1, então a gente traz ele especialmente, né? Antigamente, o primeiro projeto que o Toigo fez não era em arco, era escalonado, né? Mais art déco. Aqui mostra o primeiro bloco construído, aqui já tinha o projeto para o segundo, a passagem entre os blocos e o projeto do segundo bloco. Aqui um pouco da evolução do conjunto, então o primeiro bloco pronto, né? Com os telhados em shed, que era para ser shed, mas não foi feito shed, mas o desenho é do shed. Daí já teve o primeiro anexo colocado no pátio oeste, uma visão do conjunto também do outro lado. E aqui a gente vê como ele ficou depois que trocaram os sheds, né? Trocaram o telhadinho por sheds virado pro sul, porque estava desenhado esse shed que foi desenhado, ele era desenhado para o norte, então ele nem foi construído como shed, e foi feito depois o shed, mas virado para o sul, que é o melhor, para a gente não ter o sol entrando na indústria. Os telhados remanescentes que a gente tem, que não são muitos, né, a parte do letreiro, e as pontes rolantes, que são esses elementos que ficam lá em cima e que fazem a conexão de um lado a outro do pavilhão. Então tá aqui a análise final. Toda vez que a gente termina um bloco, a gente faz a análise nessa cor azul, que é para mostrar, depois de toda a análise, o que se conclui. Né? Então, a gente avaliou que este bloco aqui tem diferentes pavimentos, né? Então ele vai ter uma relação também diferente interna, mas o que se torna de destaque aqui, o mais importante, foi o bloco principal. Então ele tem uma nota 5 para a memória, porque ele atende todos os quesitos que a gente precisa, tanto formal quanto funcional, como técnico, como fluxos, como históricos, né? Para ser o pavilhão que vai abrigar aspectos de memória do conjunto. E ele tem nota 4 para arte e cultura, ele só não se adapta muito bem a fluxos, porque a arte e cultura precisa de um fluxo mais controlado, e ele é um pavilhão que vai ter que servir de conexão para todos os outros locais. E ele tem nota 1 para administração e 2 para lazer e gastronomia, que ele só se adapta em 2 itens. Então, todos os pavilhões, a gente vai fazendo essa análise de como esse pavilhão se adapta, né, para receber um novo uso da maneira menos agressiva, mais adequada e mais respeitosa. Então, isso vai acontecendo em todos. Eu não sei se vocês querem ver um por um, querem conhecer todos ou querem olhar individualmente. Thaís, a gente tem tempo. Se então, quiser. Vamos lá, se vocês cansarem, me avisem. Então, este aqui é o bloco 2, ele foi o segundo a ser construído, né?
ele é um pavilhão que dá continuidade na ideia dos telhados. Então, ele tem o mesmo desenho de telhado com shed. Ele tem um nível só, né, também com acesso pela Dom José Baré, e ele tem uma área de 1.570 metros quadrados. Na verdade, ele tem um desnível lá dentro. Vou mostrar para vocês aqui. Então, esse aqui é o nível 1 dele, né, mas ele é um pavilhão plano. E ele tem uma parte dele elevada. Então, esse aqui é a planta dele. Ele tem acesso pelo bloco 4, pelo lado oeste, pelo bloco 1 e pela Dom José Baré. E ele tem umas partezinhas elevadas aqui, que a gente considera um mezanino no nível 4, né? Então, ele é todo plano, mas ele tem esse espaço aqui, que era onde ficavam os chefes dos setores, né, cuidando dos funcionários. Então, que é esse pedacinho aqui, e embaixo ficava a infraestrutura. A fachada dele, ele tem uma fachada interna e uma fachada externa, né, uma para a rua e uma para dentro do pátio. A gente também faz a avaliação, então, de todo o sistema dele, como que tem nesse pavilhão. Ele é um pavilhão com forro de madeira, enfim. E uma análise de qual é o estado deste pavilhão hoje, né, qual a situação dele. Esse aqui é um pavilhão que ficou como regular. Ele é um pavilhão que tem ainda boas condições, principalmente, assim, de sistema estrutural e de pisos, né, não está tão deteriorado. Pior tá as alvenarias, enfim, a cobertura, que é madeira, que sofreu mais. Então, esse pavilhão, ele servia para polição, então também por isso ele não está tão destruído, polição de lâminas e acabamento de tesouras. Ele tinha um espacinho de refeitório aqui também, né, é este pavilhão aqui. E a gente vê aqui nas imagens antigas, ele já construído com essa passagem aqui entre o 1 e ele. Esse pavilhão aqui, então, a gente vê que ele tem um espaço amplo, ele tem pé direito alto, ele tem ventilação e iluminação por shed, ele permite instalações, ele permite acesso externo e interno, e ele não tem uma grande relevância, não tem equipamentos tombados lá dentro, mas ele tem baixa deposição de fuligem. Então, com essa análise desse pavilhão, a gente conclui que ele tem um número 5 para lazer e gastronomia, que é onde a gente precisa de conexão interna e externa, e a gente precisa que não tenha deposição de fuligem. Né? Então, ele ganhou nota 5 para esse aspecto, nota 3 para arte e cultura, que ele também atende, né? Pouco menos, mas atende, e nota 1 para administração pública e 2 para memória. Pois aqui a gente coloca mais algumas informações sobre os blocos, que vocês podem ler. O bloco 3 é este bloco central, foi o terceiro a ser construído, ele é interno, né? Ele também tem um nível só, um pavilhão de um nível apenas, e este pavilhão foi o que teve a cobertura modificada em 2010, que ela foi erguida para ganhar um pé direito mais alto, e ele se descaracteriza completamente hoje. No conjunto, ela está bem deteriorada, caindo, foram feitos uns apoios na estrutura existente, bastante intrigante, esses sócolos que criaram aqui para apoiar a cobertura nova na cobertura existente. Se torna um problema. Então, esse pavilhão, ele é interno, ele se conecta ao pátio, ele se conecta ao bloco 1 pelo pátio, e ele se conecta ao bloco 2 também pelo pátio. Então, a conexão dele é toda por pátios. Hoje, essa parte toda aqui está coberta, essa cobertura cobriu também a rua de circulação entre o bloco 1 e 2. Ele tem 1.930 metros quadrados, e ele foi projetado junto com o 2. Esse pavilhão é o que se encontra em pior estado, ele está quase em estado de ruína, como vocês podem ver, porque ele perdeu todas as aberturas, né? Teve essa cobertura elevada com essa estrutura nova, e a gente tem muito pouco dele hoje ainda restando. Poucas aberturas aparecem. Aí é que a gente coloca as condições que existem em cada um dos blocos, e qual é a condição do edifício. Esse aqui é um edifício em péssimas condições, né? Um dos que foram mais maltratados. O histórico dele, então, ele foi feito para ser... Nem me lembro mais, eu não botei aqui. Não. Mas era alguma coisa das tesouras também, os equipamentos cirúrgicos, ele não era um pavilhão, assim, de
de gerar fuligem, né, de produção mais bruta. Ele é um pavilhão igualzinho ao pavilhão 2, né, mesmo telhado, mesma solução. E em 2010 tiraram aquele telhado e foi feito esse telhado novo, apoiado na estrutura existente. Então, quais são as características desse bloco? Ele tem um amplo espaço de pé direito alto, ele tem uma cobertura e aberturas irreparáveis, né, na parte funcional, não existe mais. Ele não permite instalações, ele tem um fluxo somente interno e ele tem uma média relevância com baixa deposição de fuligem. Então, olhando esses itens dele, ele se adapta mais ao item 3, que é lazer e gastronomia. A gente imagina que é um pavilhão que se adapte melhor para usos de lazer, né? Até do que de gastronomia, porque ele não tem mais muita solução com aberturas. A gente vai ter que valorizar o que existe nele hoje. De memória, ele é um número 2, de arte e cultura, ele é um número 3. E ele não se adapta nem para a administração pública e nem para o administrativo da Maes. O bloco 4 é o bloco que vem logo lateral ao bloco 2, também é um bloco de um nível só, e fica um pouquinho mais alto, aqui eles vão dando um desnível de um bloco ao outro, eles vão subindo, né, de acordo com o desnível da Dom José Baré. Então esse bloco aqui já está no nível 2,10, ele tem 2.734 metros quadrados, e é um pavilhão também bem grande, mesma solução estrutural, né, telhado em madeira, e o shed, como a gente pode ver. Esse pavilhão ele tem rampas para se conectar com o bloco 2 e para se conectar com o bloco 5. Aqui está escrito 4 e 5. A gente vai achando erro sempre, cada vez que a gente olha esse trabalho, a gente acha um erro. E por mais que foi revisado 1000 vezes. As fachadas, então, todas as aberturas foram bloqueadas, né? Foram fechadas, a fachada externa, e na fachada interna ele ainda mantém essas aberturas, essa aqui. Estava olhando para o lado errado. Aqui também, então, o que ele tem de acabamentos internos, a situação do edifício. Esse é um edifício numa situação ruim, ele tem a estrutura bem regular, né? O piso dele também está satisfatório. E a gente tem como ruim, então, alvenarias, portas, janelas. Esse aqui é um pavilhão que foi projetado já pelo Romano Lunardi. Os 3 primeiros que a gente viu eram do Silvio Toigo. Esse aqui já é do engenheiro, ele segue, então, a mesma solução que estava sendo feita pelo Toigo, né? A mesma modulação, com essa estrutura que trabalha o concreto. E os sheds, ele mantém a mesma ideia, só que a gente muda de autor aqui. Então, esse edifício ele também tem um amplo pé direito, né? Espaço amplo, ele é iluminado por shed, então é possível abrir os vãos fechados da fachada. Ele permite novas instalações, ele tem acesso interno e possível acesso da rua, hoje ele não tem, mas é possível. E ele tem média relevância e baixa deposição de fuligem. Então, olhando esses aspectos, ele ganhou nota 5 para lazer e gastronomia, 3 para arte e cultura, 2 para memória e 1 para administração pública e administração Maes. O bloco 5 é o bloco da esquina, né, da esquina entre a 13 de maio e a Dom José Baré. Então, é um bloco também que acontece num andar só, e ele tem um espacinho aqui, que tem um outro nível também, tipo aquele outro que a gente viu. Ele fica num nível mais alto, ele já está no nível 4 em relação ao pavilhão 1, ele tem 2.900 metros quadrados. Então, este aqui é o pavilhão, e a gente vê que ele também tem um nívelzinho aqui em cima, daquela área onde ficavam os coordenadores. Então, esse nível de cima fica no 7,5, e existe aqui um estudo se ele não tem um acesso ao nível subsolo do bloco 6, que a gente não conseguiu conectar, mas existe uma passagem ali que nos dá essa indicação. Esse aqui é o nível de cima. As fachadas dele, então ele tem a fachada da 13, que é uma fachada escalonada, mas internamente não, né? Só esse escalonamento é só na fachada. E a fachada da Dom José Baré. Então, o que existe de tecnologias dentro do edifício, a análise de conservação dele, ele está num estado ruim, é um bloco que só tem regular o sistema estrutural também. Então, esse bloco também é do Romano Lunardi. Ele era para fazer laminação a frio, trefilação de ferro e de materiais não ferrosos.
Então, foi um pavilhão que também não tem deposição de fuligem. Ele é um pavilhão com espaço amplo, pé direito alto, iluminação e ventilação por sheds e janelas, dá para reabrir os vãos fechados. Ele permite instalações, ele tem acesso externo e interno pela rua, na esquina, e ele tem média relevância e baixa deposição de fuligem. Então, pelas análises, ele também dá uma nota 5 para lazer e gastronomia, 3 para arte e cultura, 2 para memória e 1 para administração pública e administração Maesa. Esses pavilhões acabam ficando com notas muito parecidas, porque eles têm características muito parecidas. O bloco 6, então, já é um bloco bastante diferente. Ele é um bloco em 3 pavimentos, é o bloco que fecha aqui a 13 de maio. Né? Ele, na verdade, tem 4 pavimentos, porque existe um pavimento aqui em cima, nessas caixinhas, essas chaminés, não funciona assim, eles são realmente áreas de administrativas que eles tinham lá em cima, tá? Que subiam mais. Então, são esses 4 níveis que a gente consegue entender nesse conjunto. Ele era para fazer botões de pressão, ele era um trabalho mais de mulheres que trabalhavam ali. Aqui a gente tem os cortes, então, para ver as relações do edifício, esse aqui com o pátio, né? Então, esse aqui a gente está olhando de dentro da Maesa, aqui é a Plácido, essa é a parte da frente, esse bloco ele tem um pedacinho que foi construído junto, que faz o acesso hoje principal da Maesa, é no bloco 6, tá? Então, a gente vê esse aqui é o corte que pega ali onde a gente acessa, e aí aqui a gente tem a fachada interna dele, onde a gente percebe que ele tem essa relação lá no nível de baixo, que é uma espécie de subsolo que eles têm, e nos 2 pavimentos principais tem acesso também por aqui. Então, ele tem conexão sempre com o pátio. Então, esse aqui é o primeiro nível, aquele lá de baixo que eu estava mostrando, que é tipo um subsolo, né? Ele está em contato com a terra. Aqui ele tem uma contenção de pedra. Ele é um nível pequeno que acontece aqui e que tem acesso ao pátio leste. E esse possível acesso aqui com o bloco 5 que a gente não conseguiu identificar. Esse aqui, então, é o segundo nível, que é o nível que está direto na Plácido, quando se acessa ali, né? Esse nível aqui, que é o nível onde existia a parte de administrativo e de indústria. E ele tem acessos internos, então, para os níveis superior, e aqui a gente acessa também o nível de baixo, com escadas, e aqui existiam elevadores também. Então, esse aqui era a área de trabalho, né, onde se faziam os botões, cada um desses conjuntinhos era uma baia. Esse é o terceiro nível dele, né, porque se chega aqui pelas escadas e pelos elevadores. E aqui as fachadas, a fachada da 13 de maio, a fachada interna do pátio, e a fachada da frente ali da Plácido, onde a gente enxerga aqui o acesso principal hoje do conjunto. Então, a gente também, esse bloco é analisado andar a andar, porque ele tem variações de materiais, pisos, né, soluções de aberturas, e a gente avalia também, então, as condições andar a andar, para ver como é que ele está. Ele é um bloco que está numa situação bem ruim, ele está com problema de cobertura, ele está com infiltração de água, então ele está se prejudicando dia a dia, assim. Então, aqui é a análise da situação desse bloco. O histórico dele, então, o projeto dele, né, quando ele foi feito. Ele é um bloco todo modulado, e com a fachada modulada, com o telhado projetado era shed, e ele foi construído 2 águas. Então, qual é a avaliação desse edifício? Ele tem espaço amplo, mas ele tem um pé direito normal, ele existe a possibilidade de integrar andares, tem iluminação e ventilação por aberturas na fachada, tem circulação vertical, ele permite instalações específicas, ele tem acesso externo e controlado e interno. Ele tem média relevância e baixa deposição de fuligem. Então, seguindo essas avaliações, ele ganha nota 5 em arte e cultura, 3 em lazer e gastronomia, 2 em memória, em administração pública e administrativo da Maesa. O
pavilhão 7 é o pavilhão, que foi outro pavilhão interno, né? A gente viu o 3, o 7 fica ao lado deste. Ele é um pavilhão também de um nível só, também tem só aquele nível que a gente viu antes, onde funcionava a parte de coordenação. Ele fica num nível também um pouquinho mais alto que o pavilhão 3, já está no nível 2,10, que ele vai adaptando essa subida que existe aqui, e tem 1.578 metros quadrados. Então, é este pavilhão aqui, a gente vê a mesma solução estrutural, a mesma solução de cobertura. Então, ele mantém a modulação do bloco 3, o mesmo tamanho, tem acesso para a praça, e tem esse acesso que que vem por cima dessa areazinha que eles fazem do controle. Ele também dá um acesso para o pátio, porque aqui o desnível é bem maior. Que seria esse espacinho aqui. Aí aqui a gente vê a fachada dele, fachada que dá para o pátio, e a fachada que fica de frente para o bloco 4. Então essa aqui é a fachada que dá para o pátio desse conjunto. As soluções, então, técnicas que existem lá. E quais são as condições desse bloco? Ele é um bloco que está ruim. A gente vê que ele também tem bem as alvenarias, a parte de cobertura, mas ele tem as portas e as janelas e outros elementos que estão em mau estado. Então, a planta baixa dele, quando foi projetado, a solução do telhado, e aqui a gente enxerga ele lá em 1964. A solução, então, desse edifício é um espaço amplo com pé direito alto, iluminação por sheds e janelas, a gente pode abrir as aberturas fechadas, permite instalações específicas, os fluxos são somente internos, ele só se conecta com o pátio interno, ele tem média relevância e baixa deposição de fuligem. Então, esse é um bloco também que leva nota 5 pela lazer e gastronomia, 3 para arte e cultura, 2 para memória, 2 para administrativo e 1 para administração pública. O bloco 8 é o bloco lá da Plácido, que é o bloco que fechou aqui o conjunto. Então, ele é um bloco também em andares, também tem 3 andares. Ele tem 6.082 metros quadrados, também é do engenheiro Romano Lunardi. Esse aqui é o nível inferior dele, que hoje é usado de estacionamento. Então, ele tem, por esse nível, ele acessa o pátio leste, e ele acessa, por escadas e elevadores, acessa os níveis superiores. E ele tem um acesso ao bloco 1, que esse aqui é o momento que eu falei que o bloco 8 e o 1 se conectam. O bloco 8 tem um pedaço dele que é 1 e um pedaço que é 8, que é 6, né? Então, esse nível aqui é um nível, e aqui ele se conecta já no bloco 1. Então, aqui o bloco 8, ele tem uma característica bastante interessante, né, no segundo pavimento, que ele tem desníveis, ele foi projetado todo em desníveis, que antigamente eram escadas que resolviam e depois foram feitas rampas. Então, ele é um bloco que não acontece todo com um nível só, né? Então, a gente considera o nível dele vai do 14 ao 15, que ele vai variando. Então, essa é a planta, ele divide em setores aqui, com o desnível. E ele tem escadas e elevador para conectar com os outros níveis também. Aqui é o outro pavimento, repete a mesma solução, daí do 18 ao 19, com os desníveis, as rampas. E também se conecta por escadas e elevador. Aí aqui a gente vê esses níveis em relação ao terreno, né, em relação à fachada da Plácido, como é que ele se comporta, que a gente enxerga a solução se adaptando à rua, né? E internamente, é esse bloco aqui, ele tem um talude para fazer a contenção desse primeiro nível que ele tem. Aqui a vista dele na Plácido. As soluções que são usadas a cada andar, também não é sempre a mesma solução, elas são variáveis, até porque já teve reformas lá. E os estados, então, de cada um desses andares, tá, que nos leva a colocar ele como um bloco 80% ruim. O projeto original dele, então, esse é um projeto bem interessante, porque ele tinha esse desnível, essas escadas, pena que é pequenininho aqui para a gente olhar. Então, a gente vê que existem a laje vai acontecendo em níveis diferentes.
né, para resolver o desnível da Plácido. E aqui a vista dele lá em 1964, e depois aqui uma de frente em 81, que a gente vê esse pedacinho aqui foi feito por último, para perceber. Então, qual é a característica dele? Ele tem espaços divididos com pé direito alto, iluminação e ventilação por fenestrações de fachada, tem circulação vertical, permite instalação específica, tem acesso interno e externo controlado, tem média relevância sem deposição de fuligem. Então, esse pavilhão é um pavilhão que recebe nota 4 para administração pública, 3 para arte e cultura, 1 para memória, 2 para lazer e gastronomia e 3 para administração Maesa. Ele leva essas notas porque é um pavilhão com mais dificuldade de acessos, né, por ter andares que só se conectam por escadas. O bloco 9 é o bloco que acontece, primeiro bloco que a gente vai ver do lado oeste, né, a gente viu sempre no lado leste. Então, o bloco 9 é o primeiro que acontece no lado oeste. Ele é um bloco que está acontecendo junto ao bloco 1. É um bloco também de um nível só, tem 1.389 metros quadrados. Ele é um bloco que agora estava com máquinas ali, mas ele fazia parte da parte de fundição. Ele é dividido em 2 níveis. É um nível só, mas ele tem 2 cotas de altura, né? Uma fica no mesmo nível do bloco 1 e a outra fica um pouquinho mais alta. Essa é a fachada dele pela Dom José Baré, que é esse pedaço aqui. Ele já foi um bloco reformado, então vocês vão ver que ele não mantém a mesma solução de fachada do conjunto, né? Aqui onde ele existe, é feita uma ruptura disso, foi tirada essa solução de patibanda, e ele não tem essa solução mais, então já sofreu reformas, a gente vê pelas fotos depois. Essa é a fachada interna dele, que dá para o pátio. Esse é um bloco que está bastante deteriorado também, que as características dele, a maioria das avaliações é péssimo, ele é um bloco que fica na avaliação de muito ruim. Então, é esse bloco aqui, a gente vê aqui em 64, e aqui a gente tem uma outra foto dele em 71. Então, ele é um bloco que sofreu reformas, aqui não aparece, mas ele sofreu reformas durante o tempo. Potencialidades dele, então, ele é um bloco que tem espaços divididos, né? Ele não tem espaços tão amplos, um pé direito normal. Iluminação e ventilação por shed, tem aberturas na fachada. Ele não permite a instalação, ele está em péssimo estado. Ele tem fluxo somente interno, ele não se conecta com a rua e tem média relevância e alta deposição de fuligem. Então, é um pavilhão que está bastante ruim. Então, nas notas dele, ele não serve nem para lazer e gastronomia, nem para memória. E ele ganha nota 2 para arte e cultura, para administração pública e 3 para o administrativo da Maesa. O bloco 10 é esse bloco lá que faz frente com essa rua também, vou esquecer o nome, gente. Não vai vir, né? Pedro Tomasi. Pedro Tomasi. Essa é sempre a briga. Pedro Tomasi. Então, ele é um pavilhão que está nessa rua, mas ele não se conecta com a rua, porque a cota de nível é muito mais baixa. Então, aqui está o nível do pátio, que é nível 1, nível do pavilhão, e a rua está lá no nível 8. Né? Então, é um pavilhão que acontece lá embaixo. Ele é um pavilhão de depósito que foi feito, então ele não é realmente um prédio, né? Ele usa os próprios muros do conjunto e é feito um telhado e um fechamento aqui na frente. Ele tem 945 metros quadrados. Ele tem essa alvenaria de pedra que faz a contenção, toda essa contenção aqui da Pedro Tomasi, que é muito bonita, né? A gente tem uma muralha gigante acontecendo ali. Então, esse pavilhão ele foi construído nesta muralha, não é um pavilhão independente. Então, ele é um pavilhão que tem um nível só, também dividido em alturas, né? Ele vai subindo. Aqui a fachada dele, ele fica de frente para o lago. E aqui as imagens dele internamente. Ele mantém o piso do pátio, o muro do pátio foi feito um telhado com um fechamento. Então, aqui as soluções dele,
a avaliação do estado de conservação. Ele está em péssimo estado, né, porque ele é só um telhado realmente, o telhado é a parte que mais deteriorou. E quais são as características? Ele é um edifício com espaços divididos, um pé direito normal, iluminação e ventilação por fenestrações, ele não permite instalações específicas, né, ele não tem nenhuma instalação hoje lá, tem fluxo somente interno, ele não tem uma relevância, né, ele não tem uma autoria, ele não tem nenhuma característica arquitetônica importante, e ele tem uma alta deposição de fuligem, como vocês viram nas imagens. Então, ele é um pavilhão que não serve para vários usos, né, os que não podem ter deposição de fuligem, ele serve para administração, ele serve para administração pública, e ele pode servir para arte e cultura com uma nota 1. O pavilhão 11, a gente vai voltar para o lado oeste agora, porque como é cronológico, né, o pavilhão 11 foi um dos últimos construídos aqui. Então, ele é um pavilhão que foi feito no desnível entre o nível 6 e o nível 1 desse pátio, que ele é configurado por platôs, né? Então, é este pavilhão aqui, é um pavilhão bem fininho, este pavilhão que acontece aqui, então ele tem um pavilhão com a mesma característica dos outros edifícios, e esse pedaço anexo, que é um pedaço que está bem precário, assim, com fissuras já. Então, este aqui é o pavilhão 11, ele tem acesso pelo pátio leste, né, por este lado, e ele dá um acesso, aqui tem uma escada que dá acesso ao nível de cima. É essa faixinha aqui. E a gente vê aqui, então, essa cobertura também foi elevada posteriormente. Então, aqui é a avaliação dos materiais, o estado de conservação, ele está num estado ruim, esse pedaço aqui está num estado péssimo, né? E aqui tem ele, quando foi feito, ainda sem aquele pedacinho ali do canto, que depois foi ampliando, esse aqui aumentando. Aqui. Então, aqui uma imagem, né, dessa relação que eu disse entre os platôs e o bloco 11 aqui no meio. As características dele, então, ele tem espaços divididos, pé direito alto, iluminação por fenestração, permite instalações, é somente interno e tem pouca relevância e baixa fuligem. Ele tira nota 5 para a administração da Maesa, 3 para lazer e gastronomia, e para a administração pública, 2 para arte e cultura e 1 para memória. O pavilhão 12 é o último pavilhão que a gente teve projeto, né? O 9 nem o 11 existe projeto, mas o 12 voltou a ter. O 12, ele era a fundição de metais não ferrosos, né? Um pavilhão que foi construído com uma característica bem diferente dos demais, fica no lado oeste, e ele não segue, então, a linguagem que era já usada. É pelo próprio Romano que faz, mas ele não segue a linguagem dos outros. Então, é um pavilhão que hoje abriga a Torre de Areia, que é esse equipamento todo aqui. A Torre de Areia é o elemento mais alto do conjunto, ela tem uma escada que vai levando até o topo. Então, aqui tem uma vista quando a gente vai subindo esses níveis da escada mesmo, né, da torre. Então, é um elemento metálico que a gente vai subindo até chegar na parte mais alta. Aqui, então, as soluções técnicas. E o estado deste bloco, ele é um bloco que também está num estado ruim. Aqui, então, o projeto dele, quando ele estava sendo construído, a gente tem aqui a estrutura. Aqui é a primeira foto que a gente enxerga ele. É um projeto de 71. E a torre foi elevada em 89. E é este elemento aqui, que é o elemento mais alto do conjunto. A torre não é do Lunardi, é do Ângelo Guizzo Neto. Então, aqui uma foto da torre. E esse bloco, então, se caracteriza por amplo espaço e pé direito alto, iluminação pela cobertura, ele permite instalações, os fluxos são só internos, tem equipamento tombado, que é a torre de areia, e alta deposição de fuligem. Então, ele tem nota 4 para memória, 4 para arte e cultura, 2 para lazer e gastronomia e 1 para as administrações. O bloco 13, a gente volta de novo para o pátio leste. Ele é um bloco que foi construído posteriormente no pátio central do bloco leste. Ele era uma oficina de máquinas. Ele é um bloco pequeno, tem 215 metros quadrados, é esse bloco aqui, né? Ele segue a ideia do tijolo, mas ele usa uma cobertura calhetão.
Então, este bloco aqui dentro, ele já foi, era uma oficina, né, mecânica, então dentro já foi feito algumas intervenções. Ele tem acesso no pátio leste, e ele tem 2 portões grandes, porque era onde entravam os veículos, e uma rampa. Então, aqui as soluções de materiais, e o estado de conservação, ele está num estado regular. Então, aqui a gente tem a praça ainda quando ele não estava, logo que ela foi feita, e aqui a praça com esse bloco já inserido aqui, a vegetação maior. Que é este bloco aqui. Então, ele é um bloco com espaço pequeno, pé direito normal, ele tem iluminação e ventilação nas janelas, ele não permite instalações específicas, ele é somente interno, e tem pouca relevância e baixa deposição de fuligem. Ele recebeu uma nota 3 pela zero em gastronomia, 0 para memória e 1 para os outros usos. O bloco 14 é o bloco que fica aqui no pátio oeste, onde a gente tem um acesso pela Dom José Baré. Ele é um bloco também no nível só, é um bloco que existia ali vestiários e refeitório de 1.290 metros quadrados. Ele hoje está assim, ele foi reformado pela SEMA, então não sobrou nada, a gente tem só a casca dele. Não existe mais essas divisões de planta, né, de soluções de vestiários e nada. Ele tem a guarita de acesso e ele tem uma solução formal também, diferenciada dos outros, por ser um bloco mais recente, não teve projeto, foi uma adaptação. As soluções construtivas, o estado de conservação dele é regular, e a gente vê que ele foi um bloco que passou por modificações, então em 64 ele ainda não existia, em 79 ele foi feito, depois ele teve uma ampliação, e ele acabou sendo modificado, porque a gente não enxerga a mesma solução de cobertura do que existia ali, então a gente acredita que foi um bloco que passou por alterações durante o tempo. Essa é a fachada dele, dá para o lago. Ele tem, formalmente ele tem espaços em reforma, ele está tudo aberto, estava sendo reformado, tem um pé direito normal, ele tem iluminação e ventilação pelas janelas da fachada, é um bloco que está em reforma, ele só tem fluxo interno, porque ele só acessa internamente, né, o corredor acessa a rua, e ele tem pouca relevância histórica. Então, ele recebe nota 2 para administrativo, 1 para administração pública e 1 para arte e cultura. O bloco 15 fica ao lado do 14, ele também é um bloco que fica a um nível mais baixo da rua, não está no nível da rua, não tem acesso, então a rua está no nível 13, ele está no nível 1. Ele é um bloco que também não se configura como um bloco em si, mas como um telhado que foi colocado, apoiado no muro existente. Ele tem uma área de 898 metros quadrados. Então, aqui a gente tem o muro que dá para Dom José Baré, né? Então, a contenção de pedra e o muro de tijolo. E o edifício, né, que constitui esse telhado que foi feito, apoiado nesse muro, a estrutura. Então, é este pavilhão aqui. Ele tem um jardim aqui na frente, um grande jardim. Essa é a solução construtiva dele. E ele é um bloco de características regular. Então, aqui a gente tem as imagens, né? Antes, tinha um pedaço dele, e depois ele foi construído aqui, ó, aparece nessa imagem. Aqui tinha só um bloquinho menor. Então, este aqui é o bloco 15, ele fica conectado com o bloco 14 aqui nesse jardim que foi feito. Ele também, então, configura um amplo espaço, iluminação e ventilação por shed, ele não permite instalações, é somente interno, ele tem pouca relevância e média deposição, então ele é um pavilhão que serve para lazer e gastronomia ou para administração, para os outros usos ele não serviria. O bloco 16 fica na Plácido, mas ele não fica na Plácido também, porque ele fica muito mais baixo, está numa altura mais baixa do que a Plácido. Ele era um depósito também, uma central de resíduos perigosos, não recicláveis.
Então, é esse espaço aqui. Ele tem níveis, porque ele vai escalonando. Então, é esse conjunto aqui. A gente vê o nível 9 e o nível 17. E ele tem uma central de areia onde chegavam os caminhões e depositavam a areia aqui. Então, o acesso que dá aqui é um acesso por cima, pela cobertura. Que seria esse portão aqui. Então, desse portão entrava a areia. Então, aqui as soluções construtivas dele. O estado de conservação, ele é um bloco num estado péssimo, porque ele era o depósito de materiais não recicláveis. Então, aqui as imagens dele, né, na foto de 79 e na foto de 2010. É este bloco aqui. Então, ele tem espaços pequenos, com pé direito normal, tem pouca iluminação e ventilação, ele não permite instalações, ele é somente interno, e ele tem alta deposição de fuligem. Por ter alta deposição de fuligem, é um pavilhão que não recebeu nenhuma nota positiva, né? Não se adaptaria a nenhum desses usos. O bloco 17 é um bloco estreitinho que fica entre o 9 e o 14, um bloco administrativo que foi feito, né, posteriormente ao 9 e ao 14, de 79, 79 que a gente acha a primeira foto dele, né, ele tem 600 metros quadrados, ele é feito num nível só, é um pavilhão com características diferentes também, porque ele é um pavilhão administrativo, ele tem vários acessos, acesso pela rua principal aqui da Dom José Baré é nele, aqui as soluções de sistema construtivo, a análise dele, esse é um dos pavilhões que está em melhor estado, ele é um pavilhão que fica num estado regular, mas ele tem mais itens para bom, e não tem péssimo, né? Então, é este pavilhão aqui. É esse aqui do acesso. Então, tem um acesso, e este pavilhão aqui é o 17. Então, ele tem espaços divididos, ele tem iluminação por janela, permite instalação, tem fluxo somente interno e tem pouca relevância e baixa deposição de fuligem. Ele recebeu nota 5 para administração, 4 para administração pública, e ele é muito pequeno, não se adapta para os outros usos. O bloco 18 é um espaço de centrais de resíduos, central de gás, né, e a balança. Então, esse espaço aqui, ele tem, enfim, é um telhado, né, com uma estrutura para fechamento. Ele acontece em alguns níveis, ele vai acontecendo em níveis diferentes. Também nessa parte a gente considerou o pavilhão de festas, que foi feito em 2010, um projeto recente. Faz parte desse bloco, a gente chamou. Ele tem 2 níveis. Ele também conta com a balança aqui, que é um elemento que está no pátio. As soluções que ele tem, então a gente coloca uma para o CTG e outra para o pavilhão. Aí aqui a gente tem as condições de cada um. Ele está num estado ruim, porque o CTG está em melhor estado, mas o pavilhão está em péssimo estado. E aqui a gente tem umas imagens ali do espaço, quando eles primeiro pavilhãozinho, depois ampliado, é difícil de ver, ele fica no meio da vegetação. Ele é um pavilhão que não se adapta a nada, né? A gente viu ali que ele é um telhado realmente para guardar gás e outros equipamentos e não serviria para nenhuma dessas funções que foram determinadas. O bloco 19, ele não chega a ser um bloco, né? Ele é a casa d'águas e a casa de bombas, fica aqui em cima, nessa área vegetada que tem aqui. É um lugar de difícil acesso, uma cota bem alta. Então, aqui a gente coloca quais são as soluções construtivas, qual é o estado de conservação. Ele está num estado ruim, está lá em cima, mas é um lugar muito bonito, com uma vegetação muito bonita, existe uma nascente ali de água.
Então, é uma caixa d'água com casa de bombas, né? Funcionalmente, ele tem a casa de máquinas, ele não serviria para muitas funções que não seja de memória ou de arte e cultura, porque não é um espaço que possa ser utilizado. E, por fim, a gente tem os pátios, que são considerados separados dos blocos, né? O pátio leste, que é este pátio aqui, é um pátio muito vegetado, com níveis, né? Ele tem esses platôs que a gente viu, que configuram aqui o bloco 6, o bloco 11, e aqui a gente tem o bloco 3. Esses pátios, eles permitem acessos em vários locais para vários desses blocos, em vários níveis diferentes, porque é o pátio que resolve o desnível do conjunto. E esse aqui é o pátio oeste, né, que é o pátio que tem o lago. Aqui o lago ainda quando ele tinha o chafariz, hoje ele não tem. São 2 pátios grandes, ele tem a nascente que fica nessa área aqui, e o lago. E eles também é um pátio que faz conexão com todos os blocos e vai adaptando os mesmos desníveis aqui para que eles se conectem. Aqui a gente fez uma análise de ventilação de cada um desses blocos, né? Quais têm uma ventilação e iluminação natural, regular, péssima ou ruim, para entender o que precisa ser feito em cada um. E aqui a gente fez um mapeamento, né? Na verdade, a gente fez uma análise só das manifestações patológicas principais que existem, uma análise visual, não é um mapeamento de danos, porque não fazia parte do nosso escopo. Então, a gente avaliou que blocos têm quais patologias, né? Quais manifestações patológicas. Então, a gente vai ver aqui as imagens dessas manifestações e quais blocos elas aparecem. E a gente vai colocando fotos de cada bloco para mostrar, então, quais têm entrada de água pela cobertura, né? Quais têm umidade ascendente, fuligem industrial, aparecem em vários, falta de esquadrias, né? O dano significativo nas esquadrias, dano aparente na estrutura de concreto, então, alguns blocos apresentam danos. E dano aparente nas alvenarias, que é um dos mais corriqueiros. Trincas e fissuras, né, rachaduras. E intervenções que descaracterizaram o conjunto, né, então fechamento de janelas, substituição de telhado, pintura acrílica sobre tijolos. E as questões de sujidade comum, que obviamente vai aparecer em todos os pavilhões hoje em dia. E aí, para a gente visualizar isso num conjunto maior, foi feito um resumo, né, que mostra quais pavilhões tem cada um desses danos. Então, a gente vai percebendo quais têm umidade ascendente, praticamente todos têm, fuligem, e a gente vai entendendo como é que funcionam os danos em cada um dos blocos. Também uma tabela resumo dos aspectos físicos, então, para ver quais os pavilhões pela sua metragem, né, então aqui tem cada um dos blocos, e aqui quais pavilhões têm menos de 1.000 metros quadrados, quais têm entre 1.000 e 2.000, e quais são os maiores, com mais de 2.000, quantos pavimentos eles têm, se o pé direito é um pé direito normal, é um pé direito entre 13 e 5,5, ou é maior que 5,5, o estado de conservação, a data de construção, que a gente vai ver que é cronológico, pelo que a gente montou, e a data de última reforma, porque vários pavilhões a gente conseguiu interpretar quando teve reforma, alguns a gente não consegue, as datas, mas alguns a gente conseguiu e colocou aqui. E quais dão acesso para Dom José Baré, para Plácido, e quais têm acesso para o pátio interno? Todos têm. Aqui uma análise de iluminação natural também, então, tabelada, né? Quais tem iluminação ótima, boa, ruim ou péssima, na ventilação também. Se eles possuem descaracterização, que infelizmente todos já possuem. Qual é o grau dessa descaracterização? Então, a gente consegue ver de 1 a 5, né? Qual que tem muita e qual que tem pouca. Quais têm possibilidade de intervenção, reforma, conservação, restauração ou liberação. Então, alguns pavilhões estão em estudo. A fluidez, né? Quais pavilhões são livres e quais têm equipamentos tombados dentro. Então, a gente tem poucos, né? Tem o 12, o 1 e o 19, que não é tombado, mas é a caixa d'água. E quais têm relevância histórica maior, média ou menos relevância, sem relevância. E aí, em cima daquelas avaliações que a gente foi fazendo e dessas tabelas, a gente consegue enxergar aqui
quais desses blocos se adapta melhor a cada um dos usos pela tabulação de notas que foi dado, né? Então, o 1 é o menos indicado, o 5 é o mais indicado, e a gente vê aqui, então, cada bloco, a cor que predomina é a cor que ele tem como mais indicado para ser usado, né? O bloco 1 tem como mais indicado o azul escuro, que é memória e patrimônio, e o bloco 2 tem como mais indicado lazer e gastronomia, aí o bloco 3 pode ser lazer e gastronomia, como pode ser a arte e cultura. Então, a gente consegue aqui ter essa noção de quais blocos se adaptam para quais funções. O 16 e o 18 não se adaptam a nenhuma, e o bloco 19, o 17 e o 15 teriam só 2 funções possíveis, né, de serem colocadas. Também a gente marcou elementos importantes que devem ser destacados, né, que a CEPLAN nos pediu como janelas da memória. Então, a gente trouxe aqui o letreiro, a área central com as pontes, a fachada com os óculos, né, as portas que tinham talhas no segundo andar, a balança, tem uma escultura no pórtico, né, o piso de basalto que faz esse conjunto, as tesouras de madeira com shed, a balança, o torre de areia, aí os pátios, a central de resíduos, a pedra de basalto com a fuligem, mostrando a existência da função industrial aqui, os tijolos aparentes, paralelepípedos, existe uma inscrição no prédio 6, na esquina, as contenções de basalto, pisos de taco, as esquadrias em madeira. E aqui, então, a gente tem a conclusão, onde a gente vai falando um pouquinho de tudo isso que eu passei para vocês, né, dos blocos que têm mais relevância, os que têm menor relevância, e o que a gente entendeu de cada um deles, para a gente agora desenvolver a próxima etapa, que é a etapa de zoneamento. E aqui, por fim, a gente traz uma contribuição sobre PPPs e sobre operação urbana consorciada para pensar no futuro de como isso vai ser desenvolvido. E essas aqui são as fichas anexas que eu falei que tem, que são as fichas de levantamento cadastral que a gente fez, fichas de identificação de cada um desses pavilhões, onde tem tudo que está colocado aqui e alguns detalhes a mais quando a gente ia fazendo análise lá de cada um deles. E essa é a nossa equipe, e muito obrigada.